Neste vídeo eu vou te explicar como emagrecer de uma forma rápida e saudável e ao mesmo tempo você vai estar prevenindo e até mesmo revertendo a diabetes. E eu acho importante você entender primeiro o porquê e como tudo isso acontece, para assim você tomar a melhor decisão para a sua vida e para a sua saúde. Então relaxe, respire fundo, abra sua mente e vamos começar. Opa, tudo bem? Caso você não me conheça ainda, eu me chamo Bruno Shoa, eu sou nutricionista e também um estudante de ciência nutricional. Eu leio muitos livros e também muitos artigos científicos para poder te trazer o que há de mais atual no campo da alimentação e nutrição, hoje em dia, para a sua saúde, emagrecimento e estilo de vida. E no vídeo de hoje eu vou te contar como você pode emagrecer mais rápido e de quebra ainda prevenir e até mesmo reverter a diabetes. Mas antes que você esqueça, já vai deixando seu like nesse vídeo, que já me motiva cada vez mais a trazer ainda mais conteúdos para você. E também me ajuda muito a levar essa informação ao máximo de pessoas possíveis. E em 1920, o tratamento para a diabetes deu um grande salto. Eles começaram a administrar a insulina sintética, insulina feita em laboratório. E isso realmente salvou várias crianças diabéticas. A função da insulina no nosso corpo é ajustar os níveis de açúcar do nosso sangue. Quando nós comemos algum alimento que aumenta muito o açúcar no nosso sangue, o corpo tem que jogar insulina, porque essa insulina vai diminuir a quantidade de açúcar do nosso sangue e assim mantendo o equilíbrio. Crianças que são diabéticas têm lesões nas células betas do pâncreas, então elas não conseguem produzir insulina ou a insulina que ela produz é em baixa quantidade. E em 1920 começaram-se a administrar essa insulina sintética nessas crianças. E só um detalhe é que quem produz a insulina no nosso corpo é o nosso pâncreas. É o órgão que tem a função de produzir insulina. E essas crianças, como tinham danos nas células betas do pâncreas, que são as células produtoras de insulina, elas produziam insulina em baixa quantidade ou não produziam nenhuma insulina. E como o corpo dessas crianças diabéticas não produzia insulina ou produzia em baixa quantidade, e a função da insulina é pegar todo o excesso de açúcar do nosso sangue e jogar para dentro das nossas células para manter o equilíbrio de açúcar no sangue, elas não conseguiam transportar o açúcar do sangue para as células, já que não havia insulina. E o açúcar no sangue delas ficava muito elevado. E açúcar demais no nosso sangue é tóxico para o nosso corpo e causa danos no nosso metabolismo. E a única forma dessas pessoas que têm diabetes diminuírem a quantidade de açúcar que tem no sangue é sendo administrado insulina sintética. Caso isso não ocorra, elas desenvolvem um transtorno chamado cetoacidose diabética, que pode levar do coma até a morte. E mesmo que a descoberta da insulina sintética tenha salvado a vida de várias crianças diabéticas, ela levou a compreensão da diabetes adulta para um rumo totalmente equivocado por várias décadas. Depois que a insulina foi descoberta, não ficou muito claro a diferença de diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2. E por muito tempo, a diabetes tipo 1 era relacionada apenas a crianças, e a diabetes tipo 2 era relacionada a adultos. E foi só em 1950 que eles descobriram que quem tinha diabetes tipo 2, diferente das crianças que tinham diabetes tipo 1, que não conseguiam produzir insulina ou produziam em baixa quantidade, as pessoas que tinham diabetes tipo 2 era justamente o oposto. Elas produziam uma quantidade muito elevada de insulina, muito maior do que o normal. E foi somente na década de 1980 que o conceito de resistência à insulina foi descoberto, para explicar por que adultos diabéticos tinham níveis tão altos de insulina no corpo.
A resistência à insulina é uma condição onde o nosso corpo começa a produzir cada vez mais insulina, aumentando muito os níveis de insulina a cada ano. E só para vocês entenderem, o que causa a resistência à insulina é você fazer o seu corpo começar a produzir muita insulina várias vezes ao dia, em grande quantidade, e começa um processo de resistência. E o tipo de alimento que você come que mais aumenta a insulina no seu corpo são os carboidratos. Mas infelizmente, mesmo com a descoberta da resistência à insulina, isso não iluminou o mundo médico. E em 1980, o recomendado para a população era diminuir as gorduras. E isso acabou culminando em uma busca desenfreada pelos carboidratos. E essa ideia errada de diminuir a gordura da nossa alimentação também culminou em outra ideia muito errada, de que grãos integrais são saudáveis para a nossa saúde e nós podemos comer o quanto nós quisermos, que vai estar nos ajudando a ficar mais saudáveis e também nos ajudando a emagrecer. Grãos integrais é a maior mentira que existe hoje no mercado. E no final, o que nós conseguimos diminuindo a gordura da nossa alimentação e substituindo por grãos integrais saudáveis, entre aspas, foi ganho de peso, obesidade, abdômenes protuberantes por causa da gordura visceral e o pior de tudo, pré-diabetes e diabetes numa escala jamais vista até então, afetando igualmente homens e mulheres, ricos e pobres, herbívoros e carnívoros, estendendo-se a todas as raças e idades. E só nos Estados Unidos, a soma das pessoas com pré-diabetes ou diabetes em 2008 era de 81 milhões, o que daria 1 em cada 3 adultos com mais de 18 anos. E essa doença, a diabetes, não se resume em você ficar gordo e precisar tomar medicamentos. Ela leva também a complicações muito graves, como por exemplo, falência renal. 40% das falências renais são causadas por diabetes. E também pode levar à amputação de membros. São realizadas mais amputações de membros em razão do diabetes do que por qualquer outra doença não traumática. Então, veja que o assunto é realmente sério. O grande crescimento de uma doença que anteriormente era incomum é um fenômeno moderno bastante assustador. E qual é a sugestão que o governo te dá para poder evitar isso? Coma menos, pratique mais atividade física e coma grãos integrais, pelo amor de Deus. Mas antes de mais nada, caso você ainda não seja inscrito nesse canal, se inscreva para sempre que saírem vídeos novos, você ficar sabendo. E também você pode estar me seguindo no meu Instagram, @brunoshoa.nutri. Lá eu dou dicas de como você pode emagrecer de uma forma mais fácil e mais rápida, enquanto ganha saúde no processo. E se por algum acaso você está interessado em um conhecimento ainda mais aprofundado sobre alimentação e nutrição, você também pode estar seguindo o meu grupo no Telegram. O nome do grupo é Nutrição Otimizada. Lá eu mando áudios de vez em quando com os assuntos mais atuais no campo da nutrição, que eu leio em livros e também em artigos científicos. E como eu te expliquei mais cedo, quando o nosso corpo está produzindo mais insulina do que deveria, está produzindo insulina em quantidades anormais, isso caracteriza a resistência à insulina, que pode nos levar a ter diabetes tipo 2. Mas outra coisa que acontece é que a insulina é o hormônio que está diretamente ligado com o acúmulo de gordura corporal. Quanto mais insulina tem no seu corpo, mais ele acumula gordura, mais você engorda e mais difícil fica você conseguir perder essa gordura. Mais difícil fica para você emagrecer. Dessa forma, veja que não tem muito segredo. Se nós conseguirmos manter níveis normais de insulina no nosso corpo, nós não vamos nem engordar e também não vamos contrair diabetes tipo 2 no futuro. E como também eu falei mais cedo, o tipo de alimento que mais aumenta a insulina no nosso corpo são os carboidratos. Então, se você come carboidratos em excesso, com certeza você vai aumentar muito a insulina, vai favorecer o acúmulo de gordura e também vai estar favorecendo a propensão de ter diabetes tipo 2 no futuro. E isso acontece por um motivo bastante lógico. O nosso corpo não está adaptado ao longo da evolução a ter uma dieta muito rica em carboidratos.
Imagine os nossos ancestrais na era paleolítica, na Idade da Pedra. Quando eles iam comer alguma coisa pela manhã, geralmente eram peixes, também poderiam comer répteis, aves e outros tipos de caça, que nem sempre eram cozidas, folhas, raízes, frutinhas e insetos. Porém, hoje em dia, o mais provável é que o seu café da manhã seja uma tigela de cereais matinais feitas de farinha de trigo, amido de milho, aveia, xarope de milho rico em frutose e sacarose. Mas é claro que eles não vêm com esses nomes, eles vêm com alguns nomes mais sedutores, como pedaços crocantes de saúde ou então quadradinhos saborosos de frutas. Ou talvez sejam waffles e panquecas, ou ainda um pãozinho torrado com uma camada de geleia. Para a maioria das pessoas, o consumo exagerado de carboidratos começa logo pela manhã e se estende dia afora. No geral, a maioria das pessoas, na hora de se alimentar, prefere conveniência e prazer do que qualidade e nutrição. Não é de se espantar que essas doenças tenham aparecido ao longo do tempo com os excessos. Ninguém se torna diabético se empanturrando de picanha ou costela de porco, e nem de frutinhas silvestres que você mesmo colheu, e nem de comer em excesso omelete com legumes. Mas muita gente desenvolve diabetes comendo em excesso pãezinhos, cereais matinais, panquecas, waffles, pretzels, bolachas, bolos, cupcakes, croissants, sonhos e tortas. E repetindo só mais uma vez para poder dar ênfase, os alimentos que mais aumentam o açúcar no seu sangue, consequentemente mais vão aumentar a insulina, e vai ser o tipo de alimento com maior probabilidade de fazer você desenvolver diabetes. E a sequência que se segue é basicamente essa. Você come carboidratos, principalmente carboidratos refinados. O açúcar no seu sangue aumenta muito, a insulina no seu sangue aumenta muito. E, consequentemente, quanto mais insulina, mais resistente o seu corpo fica à insulina. E ele começa a produzir mais insulina. Com mais insulina, o seu corpo começa a acumular mais gordura, até mesmo nos órgãos. Com mais gordura nos órgãos, o corpo fica ainda mais resistente à insulina e começa a produzir cada vez mais insulina. E isso vira um ciclo vicioso. Quanto mais ele produz, mais resistente ele fica e mais ele produz depois, ainda mais, em maior quantidade. E depois de uma vida inteira fazendo isso... Eu moro do lado de um canil, não é possível. Quando um começa a latir, o outro começa a latir, aí é um efeito em cadeia. Vou esperar aqui um tempo. Então, veja que isso vira um ciclo vicioso. Quanto mais insulina seu corpo produz, mais resistente ele fica e mais ele continua produzindo ao longo do tempo. O grande problema é que o teu pâncreas, que é o órgão que produz a insulina, está trabalhando 7 dias por semana, 24 horas por dia, produzindo insulina a todo momento. E a cada ano que passa, ele aumenta ainda mais a quantidade de insulina que ele está precisando produzir. E depois de uma vida inteira fazendo isso, você pode levar o seu pâncreas à falência. Ele pode não conseguir mais produzir insulina, e se o teu pâncreas não consegue mais produzir insulina, o açúcar no teu sangue não consegue diminuir, e automaticamente você é classificado como tendo diabetes. Outra coisa que pode acontecer é que o teu pâncreas pode não entrar em falência, ele pode continuar produzindo insulina, mas o teu corpo pode ficar tão resistente à insulina que mesmo ele produzindo insulina, a insulina não tem mais nenhum efeito. Ela não consegue diminuir o açúcar do seu sangue. E você também é classificado como tendo diabetes tipo 2. Já no século XX, o respeitado Princípios e Prática da Medicina, de autoria do Dr. William Osler, exemplar professor de medicina e um dos 4 fundadores do Hospital Johns Hopkins, aconselhava uma dieta para diabéticos com 2% de carboidratos. E nas publicações originais do Dr. Frederick Banting, de 1922, ele descreve como a dieta hospitalar usada para controlar a glicose na urina consistia numa rigorosa limitação de carboidratos, a 10 gramas por dia. E isso me parece bastante óbvio, mas não é para muitas pessoas. Se você tem diabetes, por definição, você tem intolerância a carboidratos. O seu corpo não consegue lidar com altos níveis de glicose no sangue.
E assim, a noção de restringir carboidratos para tratar pessoas que têm diabetes é uma lição que precisará ser reaprendida. E vários estudos realizados ao longo da década passada mostraram que a redução de carboidratos leva à perda de peso e uma melhora nos níveis de glicose no sangue em diabéticos. Na prática, a eliminação dos carboidratos, mesmo os carboidratos denominados grãos integrais saudáveis, entre aspas, como farinha de trigo integral, aveia, dentre outros, diminui consideravelmente a insulina em pacientes que têm diabetes tipo 2, o que pode até mesmo levar à cura. Em um dos estudos recentes, 84 diabéticos obesos seguiram uma rigorosa dieta de baixo teor de carboidratos, sem trigo, amido de milho, açúcares, batatas, arroz ou frutas, reduzindo a ingestão de carboidratos para 20 gramas por dia. E depois de 6 meses, as medidas da cintura, que é um indicador de gordura visceral, a gordura que está nos nossos órgãos, estava 12 centímetros menor e o nível de triglicerídeos 70 miligramas por decilitro mais baixo. O peso se reduziu em quase 11 quilos e a hemoglobina glicada tinha caído de 8,8% para 7,3%. E além disso, 95% dos participantes puderam reduzir sua medicação para o diabetes, enquanto 25% conseguiram parar completamente com a medicação, incluindo a insulina. Em outras palavras, somente utilizando uma dieta adequada, com baixa quantidade de carboidratos, 95% dos participantes diminuíram a quantidade de remédios que eles estavam utilizando para o diabetes e 25% deles deixaram de ser diabéticos, ou pelo menos conseguiram controlar o açúcar no sangue sem nenhum medicamento, somente com a alimentação. E claro que ter uma alimentação mais baixa em carboidratos também pode prevenir que nós tenhamos diabetes no futuro. Mas isso não quer dizer que você tem que eliminar totalmente o carboidrato da sua vida. Existem carboidratos bons e carboidratos ruins. Os carboidratos ruins é o tipo de carboidrato que mais aumenta o açúcar no seu sangue e mais vai aumentar a insulina de uma forma desproporcional, que geralmente são carboidratos refinados, industrializados e processados. E os carboidratos bons são os carboidratos mais naturais, não processados ou minimamente processados, que vêm da natureza. E esse tipo de carboidrato nós podemos consumir sem grandes preocupações. E o que realmente ia acontecer se você aderisse a essa alimentação baixa em carboidratos, ou pelo menos utilizando carboidratos saudáveis, não processados ou minimamente processados? Além de você conseguir perder peso de uma forma mais fácil e mais rápida, você iria estar prevenindo futuras doenças, como por exemplo, diabetes, doenças cardíacas e até mesmo Alzheimer, que por alguns profissionais já está sendo caracterizado como uma espécie de diabetes tipo 3. E além disso, você ia conseguir recuperar algumas roupas do seu guarda-roupa que acabaram ficando apertadas com o tempo e também conseguir mais ânimo e vitalidade para o seu dia a dia. E o caso de sucesso de hoje é o Marcelo. Hoje em dia ele já é o meu paciente, mas antigamente, antes de nós termos a nossa primeira consulta, ele me mandou essa mensagem no WhatsApp, falando que conseguiu perder 8 quilos só seguindo as dicas dos meus vídeos. Bem, pessoal, mas por enquanto é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha te dado uma clareza sobre essa questão do diabetes, que é um problema muito sério no nosso mundo atual hoje. Mas eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e tchau!